Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo. Em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito Santo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixemos de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através da Tua palavra e que nesta manhã sejamos mais uma vez edificados por ela. Alimenta a nossa alma, alimenta nosso coração, plenifica a nossa vida, faz com que provemos desta plenitude que vem do alto e que nos foi dada através de Teu Filho Jesus. Plenifica, Pai. Essa é a nossa oração nesta manhã e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Pronto, vou pagar a segunda parcela hoje. Mas vou precisar avisar os irmãos que eu vou deixar só um pedacinho para a semana que vem. Tenham paciência. É só um pedacinho, é bem pequenininho. Nós vamos estudar hoje, dentro desse grande texto que nós estamos estudando de abertura, os versículos 10b, terminando rigorosamente no 12a. O 12b, deixa para a semana que vem. Esse outro pedacinho, deixa para a semana que vem. A gente só vai ficar entre 10b e 12a. Tá certo? Nós temos feito uma leitura dividindo esse texto que nós acabamos de ler na íntegra em 3 partes, 3 grandes temas. O primeiro tema que nós analisamos, que vai do versículo 1 ao versículo 8, é o crescimento frutífero. E a grande tese que defendemos aqui é a de que Paulo, como um leitor da Bíblia, está pautando em suas leituras do Antigo Testamento para ensinar os colossenses, cuja maioria é de gentios que não conhecem o Antigo Testamento, através do entendimento das
do Antigo Testamento conhecerem o plano, a vontade de Deus para as suas vidas no contexto que estão vivendo. Vimos que os versículos 1 a 8 estão centrados na passagem de Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Versículos em que dizem que Deus criou o ser humano à sua imagem e que Deus abençoou esse ser humano ao ponto dele crescer, multiplicar, encher a terra e exercer governo, domínio sobre a terra. Duas imagens ficaram claras nessa primeira etapa. A imagem de Deus, que somos nós, como uma estátua que diz onde ela está, que toda aquela região pertence ao dono daquela imagem. Assim como César está em Roma, mas a sua estátua está em Colosso, está em Éfeso, está em Esmirna, está em Tiatira, está em Laodiceia. Assim também, nestes lugares onde ele não está, essas estátuas que estão presentes estão dizendo: tudo está aqui na Ásia pertence a César. Todos os seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus são estátuas de Deus neste mundo, dizendo que toda a criação é dele. A segunda coisa que nos chamou a atenção diz respeito à ordem criacional. Assim como Deus vai ordenando as coisas e enchendo as coisas, céu e terra, enchendo os céus de estrelas e a terra de animais, seres viventes, plantas e os mares de peixe, assim também Deus fez um jardim e encheu esse jardim com a presença dessa imagem, com a presença do casal. E disse para que eles crescessem, multiplicassem e dominassem. Vimos que Paulo enxerga exatamente essa ordem criacional da plenitude no Evangelho. Quando no versículo 6, que é o versículo central destes versículos de 1 a 8, diz que chegou até vocês este verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, e esta palavra de Deus, este evangelho, começou a produzir fruto, crescendo em todo o mundo e enchendo a terra do conhecimento de Deus. Vimos que o evangelho anunciado por Paulo neste primeiro capítulo aponta para a gente o fato de que Paulo vê na obra de Jesus a nova criação, uma nova criação estabelecida através da obra de Jesus, uma nova criação cujo mediador Jesus Cristo estabelece uma nova ordem para todas as coisas, uma nova ordem para os seres humanos, uma nova ordem para o jeito dos seres humanos viver. E isso nos conduziu ao segundo momento da nossa reflexão, que foi do versículo 9 ao versículo 12, que nós estamos estudando e que nós separamos em duas partes. Falamos sobre a sabedoria espiritual. Se na primeira parte Paulo estava lendo Gênesis, na segunda parte nós descobrimos, quando ele vai falar da sabedoria espiritual, como nós devemos viver neste mundo que é estabelecido pela nova criação, pela nova reordenação das coisas por meio da obra de Jesus. Nós vimos que ele se pautou na leitura de Êxodo, 1 Reis e Isaías. Primeiro, lembrando a passagem de Bezalel, quando foi ordenado por Deus para ser cheio do Espírito e cheio de uma sabedoria e conhecimento. Ele era um artesão. Para que ele pudesse construir o tabernáculo, ele precisa de sabedoria espiritual para realizar uma obra, o tabernáculo. Em 1 Reis nós descobrimos que Irão é chamado por Deus, por meio de Salomão, a ser cheio do Espírito, para realizar também uma outra obra. Ele não é teólogo como Bezalel, ele é um artesão, e o que ele faz? Ele é o responsável pela edificação e construção do templo. Ele precisa de sabedoria espiritual para construir o templo. Nós então percebemos que do
da primeira parte, que fala do crescimento frutífero, a sabedoria espiritual, há uma relação poderosa entre o jardim e a igreja. O jardim-templo, o jardim que Deus ergueu para que pudesse, na virada do dia, andando com o homem, ter comunhão com ele. Quando o homem é expulso do jardim, ele, portanto, não geograficamente do lugar de delícias. Ele perde a maior de todas as delícias do jardim, que não eram as árvores frondosas que ali habitavam, mas o seu Senhor, o seu próprio Deus. Ele agora tem de viver entre cidades, fortalezas construídas com suas pedras, sem Deus. Quando Bezalel recebe as ordens de Deus para construir o tabernáculo, é o primeiro movimento de Deus de restauração do jardim-templo, colocando agora à disposição do ser humano um tabernáculo, onde a glória de Deus, o domínio glorioso de Deus, o governo glorioso de Deus, não é só administrado aos olhos dos homens, mas é percebido na presença, no Shekinah, na glória de Deus que enche o tabernáculo, que enche o templo, e que em Isaías aparece como o anúncio do rebento, o anúncio do renovo, aquele que um dia vai restaurar todas as coisas, vai restaurar inclusive o jardim-templo, não mais fazendo de um tabernáculo ou de um templo uma habitação para Deus, mas fazendo da sua igreja o templo, o jardim da adoração, o lugar de delícias. Não é à toa que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis vocês, ou vós, que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês ou em vós. Se alguém vier a destruir o santuário de Deus que sois vós, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A igreja passa a ser a grande obra de reconstrução, de recriação deste lugar de delícias do jardim-templo. Mas para fazer o tabernáculo e o templo, Bezalel e Irão precisavam ser cheios de sabedoria. Para fazer a igreja, a própria sabedoria ergueu o jardim. Não sem antes confrontar o templo, como vimos em João capítulo 2. Quando ele mesmo olhando para o templo, vai dizer: em 3 dias, depois de ter sido destruído, o templo será reconstruído. Eles não entendiam o que Jesus estava dizendo, mas depois da ressurreição, os discípulos, até os discípulos que também não tinham entendido, passaram a entender que Jesus estava se referindo ao corpo da ressurreição. Somos o corpo de Cristo. Somos a igreja de Cristo. Somos o ponto de encontro. Somos a viração do dia. Somos o lugar e o momento em que o homem e Deus se encontram. E esse encontro acontece quando Deus revela a sua glória e os homens de joelhos adoram ao Senhor. Precisamos de sabedoria para o culto. E por isso, trabalhamos na última semana mostrando que a sabedoria espiritual tem uma finalidade, um propósito: agradar a Deus. Que toda a nossa adoração seja o movimento avesso dos nossos pais. Que a nossa adoração seja aquele momento em que não mais olhamos para Deus ou para o jardim de Deus como um lugar onde podemos tirar algo, usurpar algo, tomar algo, pegar algo para a gente, mas encontrar no jardim um lugar onde eu posso entregar algo, doar algo, oferecer algo, entregar algo.
Por isso, nesta manhã, a pergunta mais importante é: o que você entregou para o Senhor até agora? O que você está entregando ao Senhor agora? E o que você entregará ao Senhor? O texto que nós vamos ler hoje, e que nós vamos nós vamos meditar hoje, ele fala a partir dessa finalidade. Recebemos sabedoria espiritual para realizar uma grande obra, e essa obra é o culto, é a igreja. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra pela qual Cristo morreu. A cruz e o derramamento do sangue de Jesus na cruz foi para que esta obra, esta boa obra, que a igreja pudesse ser edificada. Por isso todo o povo de Deus é chamado para a edificação do corpo de Cristo. É a obra de Cristo que precisa ser trabalhada por homens e mulheres que, segundo o coração e a ordenança do Senhor, são capazes de trabalhar para a obra do Senhor, cheios de sabedoria espiritual. Mas como a gente sabe que a gente tem sabedoria espiritual? O que faz uma pessoa ser espiritualmente sábia? Como você pode hoje responder à pergunta: sou eu espiritualmente sábio? Sou eu capaz de contribuir para a edificação da igreja? Como isso é possível? O sermão de hoje responde essas perguntas ao avançar para a exposição dos versículos 10b a 10a, observando que, apesar do propósito da sabedoria espiritual ser para o agrado de Deus, para o deleite do Senhor, aqueles que levam o deleite ao Senhor não são quaisquer homens e mulheres, são aqueles que vivem, que andam como se andava no jardim antes da queda, de modo digno do Senhor. Portanto, nós vamos observar os efeitos da conversão do homem que trocou o andar com Deus no jardim-templo pelo andar solitário da árvore do conhecimento. Para isso a gente dividiu nossa exposição em 4 partes que apresentam as características dessa sabedoria espiritual. Paulo então apresenta a finalidade da sabedoria espiritual e, na sequência, do versículo 10b ao 12a, 4 marcas da conversão e de alguém que está possuído por essa sabedoria espiritual, que está plenificado por essa sabedoria espiritual. Essas marcas que representam a sabedoria espiritual não representam aquela sabedoria como apenas mero saber, mero conhecimento, mero entendimento de algo. A sabedoria espiritual, apesar de espiritual, é concreta, é prática, não é da ordem da intelectualidade. Não estamos aqui falando que Paulo defende uma elite de intelectuais para servir para uma obra chamada igreja. Não! Esta sabedoria espiritual não se confunde com certificado de conclusão de bacharel nas coisas divinas. Não está Paulo aqui se referindo a teólogos. Paulo está se referindo à igreja, envolvida, engajada numa obra em que ela só pode realizar se ela tiver sabedoria espiritual. Mas como a igreja pode saber que ela tem sabedoria espiritual? Como ela pode saber? Porque a sabedoria espiritual você não conquista sentado no banco de uma sala de aula. Ninguém pode chegar para você e dizer assim: hoje eu vou ensinar para vocês, neste primeiro ano, não é? As primeiras lições, os rudimentos da sabedoria espiritual. Não! A sabedoria espiritual não é um rudimento que você aprende. É uma planificação do Espírito, é uma obra do Espírito na vida do crente, e que a gente só percebe pelos efeitos. Por isso que essa sabedoria espiritual não vem pelo acúmulo da sua experiência. Você pode ser um jovenzinho e você pode ser bem velhinho. E os dois podem ser bem tolinhos.
É claro que sobre os mais velhos pesa mais. Pesa como pesou. E a gente sempre está falando aqui do bobo da corte, que quando encontra Hamlet fazendo as suas tolices, olha para ele e pela primeira vez o bobo da corte fala algo muito sério na corte de Hamlet. O senhor não deveria ter ficado velho antes de ter se tornado sábio. Sabedoria não tem a ver com cabelos brancos, e nem com falta de cabelos, e nem com idade. Sabedoria espiritual não tem a ver com conteúdos que você aprende. Sabedoria espiritual é uma obra do Espírito na vida do crente, que o capacita, torna capaz para realizar uma obra chamada igreja. Ímpios não podem ter sabedoria espiritual, porque não podem edificar a igreja. Só crentes podem edificar a igreja. Portanto, só crentes podem receber sabedoria espiritual. Mas Jonas, a pergunta continua: como eu sei que o Espírito de Deus me encheu e eu tenho sabedoria espiritual? Porque alguém poderia dizer assim: Jonas, já tenho aqui uma lista. Até na nossa igreja, já fiz. Esse fulano tem sabedoria espiritual, este fulano não tem. Ela tem. Essa aí está mais ou menos, está no meio do caminho. Essa outra, eu nem sei se é crente. Então a gente começa a pensar, alguns têm sabedoria espiritual e outros não. Esquece. Não há espaço na igreja de Cristo Jesus para pessoas que não têm sabedoria espiritual. Se você não tem sabedoria espiritual, você não chega no céu. É simples assim. Você pode chegar no céu sem diploma de teologia, mas você não pode chegar no céu sem sabedoria espiritual, porque a sabedoria espiritual é a obra do Espírito sobre todos os crentes, sem distinção. Todo crente é planificado pelo Espírito para a obra chamada igreja. Portanto, você não pode dizer assim: eu queria tanto que Deus me desse sabedoria espiritual. Meu filho, se você é crente, Ele já te deu. O seu problema é outro, e eu vou conversar com você agora. 4 marcas são apresentadas por Paulo para você identificar essa sabedoria espiritual nos seus efeitos. Ou seja, Deus nos dá essa sabedoria, Deus nos enche dessa sabedoria. Como sei que eu estou usando essa sabedoria? Tem alguns efeitos. 4 são esses efeitos. Curiosamente, Paulo usa 4 verbos. Mas ao mesmo tempo ele usa 4 verbos, tornando uma frase verbal. Ou seja, não é só verbo. É um verbo dito numa frase que constrói um raciocínio, que não diz respeito apenas ao verbo em si, mas a toda a modificação que a frase faz do verbo. Por isso eu quero que você preste bastante atenção no texto para você enxergar os 4 verbos nas 4 frases. O primeiro verbo, frutificar. O segundo verbo, crescer. O terceiro verbo, fortalecer. 4º verbo, dar graças. Vamos para o primeiro. Frutificar. Versículo 10, a parte B, começa dizendo: frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Obviamente nós estamos aqui diante da reverberação novamente de Gênesis. Então Paulo estava em Gênesis, leu o versículo 6, disse que o evangelho, ele cresceu tanto e produziu tantos frutos, que a gente vê o evangelho prosperar e produzir frutos. Agora, o que a gente está vendo é uma igreja que, da mesma forma que o evangelho cresce e frutifica, esta igreja, ela cresce e frutifica. Portanto, se a igreja cresce e frutifica, é crescer
e frutificando. Se o evangelho está crescendo e frutificando, a igreja está crescendo e frutificando. Não dá para ter essas duas coisas separadas. Se o evangelho está frutificando, a igreja está frutificando. Se o evangelho está crescendo, a igreja está crescendo. Mas que tipo de fruto? Que tipo de crescimento? Comecemos com o primeiro, que é o fruto. Observe que Paulo diz, as duas primeiras marcas são ecos de Gênesis. O primeiro eco diz respeito a esse modo de andar, de caminhar digno do Senhor para o seu deleite, oferecendo não uma mera obra. Note que Paulo não diz obra. Todas as vezes que Paulo coloca a adjetivação boa obra, não confunda com as obras que ele critica relacionadas ao legalismo. Aquelas obras que o sujeito faz para dizer assim, Senhor, eu fiz a obra do dia, pode depositar na minha conta. Tá certo? Sabe o legalismo que cria esse mecanismo de que você tem de obedecer para ser salvo? Não é dessa obra que Paulo está falando. Paulo está falando das boas obras. E quais são as boas obras? São todas aquelas obras que a igreja faz para realizar a grande obra de Deus em Cristo Jesus, que é a edificação da igreja. Então Paulo está dizendo, em primeiro lugar, que não se trata da mera obra, mas daquela boa obra, aquela que é efeito da salvação, aquela que é efeito da conversão, aquela que você realiza porque crê em Cristo Jesus. Mas Paulo não diz apenas boa obra, Paulo diz toda. Isso significa que não há saída. Não existe obra boa que você realize na igreja que não traga fruto. Se não traz fruto, não pode ser boa obra. Toda boa obra tem de dar fruto. É a natureza da boa obra dar fruto. É estranho uma boa obra não dar frutos. É como uma figueira que deveria produzir frutos e não produz. Toda boa obra tem de ter frutos, e quando não tem frutos, o que acontece? A gente tem que olhar e dizer assim, tem algo estranho aqui. Porque não é natural realizar boas obras e essas obras não terem fruto. Portanto, as boas obras, elas representam dádivas, representam o que nós estamos entregando, o fruto do que estamos fazendo. A obra que estamos fazendo tem de oferecer um fruto. Este fruto é para quem? A quem este fruto vai encher? A quem este fruto vai planificar? A quem esse fruto vai completar? A quem este fruto vai trazer deleite? Não somente toda boa obra exige que ela seja frutífera, exige que ela seja doadora, exige, portanto, que ela não seja retentora, como foi a dinâmica da escolha dos nossos pais, que em vez de escolherem obedecer a Deus e observar os mandamentos de Deus, crendo em Deus, escolheram a vida solitária daquele que não produz frutos, mas adora comer um bom frutinho, adora receber, adora ganhar, adora obter. Alguém que ama receber presentes, mas tenta dar um presente, adora ganhar, mas tenta observar como a pessoa lida com as perdas. O jardim revela uma dinâmica contrária, por isso a nova criação que Jesus realiza através de sua obra coloca a igreja diante de um desafio de contrapor a vida do primeiro Adão,
seguindo em conformidade com a vida do último Adão, que é uma vida digna do Senhor. E que vida digna é essa? A gente tem dito de diversas formas e diversas maneiras que os nossos pecados, eles afetam as pessoas que nós amamos. Não tem como você pecar e o seu pecado não atingir as pessoas que estão à sua volta. Mesmo que você não queira, mesmo a sua revelia, os seus erros vão ferir as pessoas que estão à sua volta. Mas eu queria te dar uma boa notícia hoje. Se a tua desobediência fere as pessoas à sua volta, a sua obediência, ela não é neutra, ela não passa despercebida. A sua obediência em graça e misericórdia, a sua obediência que não é fruto de legalismo, mas de uma boa obra, ela também traz efeitos às pessoas que estão à sua volta. Se os nossos pecados devastam as pessoas à nossa volta, a nossa obediência a Jesus traz deleite também e preenchimento às pessoas à nossa volta. Sua obediência a Jesus também traz luz às pessoas que vivem com você, que moram com você, que estão ao seu redor. Se os nossos pecados, a nossa desobediência, aquilo que cometemos, traz efeitos à nossa volta, a nossa a nossa obediência também traz efeitos, afetam o nosso redor, afetam os irmãos da igreja e até o mundo ao nosso redor. Portanto, quando Paulo está dizendo, frutifiquem em toda boa obra, Paulo está dizendo que não é possível um convertido não trazer luz das trevas. É impossível, não é normal alguém que foi alcançado pela graça de Deus não trazer sal e luz neste mundo. Não faz sentido alguém ser convertido e não ser alento para as pessoas à sua volta. Não faz sentido você ser crente e não ser alívio para seu filho, para sua filha, para sua esposa, para seu esposo, para seu pai, para sua mãe, para o seu colega de trabalho, para o seu irmão, para a sua irmã, para os irmãos da igreja. Não faz sentido você ser convertido e não provocar deleite às pessoas que estão à sua volta. Por isso é nessa hora que a gente tem que se perguntar o que está acontecendo. Deus deu sabedoria espiritual, mas por que não está acontecendo os bons frutos, aqueles que fazem as pessoas serem abençoadas? Só por estarem perto de você. Segundo, assim como Deus diz, crescei, multiplicai, enchei a terra e dominem a terra. Paulo está dizendo à igreja, frutifiquem e cresçam. Mas o crescer aqui já não tem a ver com essa obra que provoca frutos, mas tem a ver com o conhecimento. Que coisa curiosa, Paulo, a caminho de Damasco, conhecia o Antigo Testamento e naquela mesma época os colossenses nem sabiam o que era o Antigo Testamento. Paulo sabia o que dizia a escritura do Antigo Testamento, porque ela era a Bíblia da igreja. Você e eu temos o Novo Testamento, os colossenses não tinham. O que eles tinham de Bíblia? O Antigo Testamento. Paulo então prega a Bíblia, pregando o Antigo Testamento. Mas antes da conversão, Paulo só conhecia a Bíblia. Talvez existam muitos aqui que cresceram como Paulo dentro da religião. Conhecem as Escrituras. Sabem até as musiquinhas. Eu não estou falando das palavrinhas, não. Conhece a Escritura. Se pedir para dizer todos os livros da Bíblia, diferente de alguns irmãos que querem ao mesmo ministério pastoral, vão cantar os títulos de todos os livros da Bíblia, os 66 livros do começo ao fim. Eu nem vou pedir porque senão, 66 minutos aqui.
Então crescemos, conhecendo as Escrituras. Muito diferente de um colossense, que cresce sem saber nada das Escrituras. Cresceu numa família de pais não religiosos, alguns até antirreligiosos, com uma cabeça completamente avessa à palavra de Deus e a tudo aquilo que envolve o Evangelho. Mas o curioso é que quando Paulo é convertido, ele não pode mais ler o Antigo Testamento como ele antes lia. Ele precisa ler agora o Antigo Testamento de uma outra maneira. Porque agora ele recebeu uma revelação de Deus poderosa. Porque Jesus foi aquele que revelou a Paulo que o Deus que ele amou, o Deus que desde pequeno ele ouvia seus pais ensinarem na sinagoga, aquele Deus único, Salvador, aquele que redimiu o povo do Egito, que aquele é o Pai do homem que morreu na cruz, que é o Filho de Deus, a quem ele está perseguindo, o seu povo, a sua obra. Quando ele olha para Jesus e encontra Jesus no caminho de Damasco, ele tem a maior revelação que um homem pode ter de que Deus não é Deus apenas, ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode usar a palavra Deus e qualquer pessoa vai concordar com você, só Deus mesmo. Mas na hora em que você se referir ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, você já não se refere a vários deuses sob o nome Deus, você se refere ao único Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo então coloca a gente diante da plenitude do conhecimento de Deus. Aquele que tinha um conhecimento de Deus, mas não o conhecimento do Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele conhecimento que não vem dos livros, mas vem da relação com o Filho de Deus. Este conhecimento é o mesmo conhecimento que o Colossenses vai precisar ouvir. Os colossenses não vão precisar passar pelos mesmos ensinos que Paulo. Os colossenses vão ter a oportunidade de ouvir o Evangelho a partir do próprio Cristo, a partir da palavra do próprio Cristo. Portanto, antes da conversão, Paulo conhecia o Deus do Antigo Testamento e os colossenses não conheciam o Deus do Antigo Testamento. Depois da conversão, Paulo e os colossenses conhecem o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se trata de um mero conhecimento teológico, não se trata apenas de você saber que, é verdade, Jonas, eu nunca tinha parado para pensar na importância de crer no Deus Trino. É isso que nos faz cristãos, o fato não de acreditarmos em Deus, mas acreditarmos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que isso significa? O que isso implica? Se alguém disser assim, então, Jonas, eu tenho que conhecer a Trindade, eu vou dizer para você, deu o seu primeiro passo. Os medievais diziam, tente entender, não é, a Trindade e você ficará maluco. Tente negá-la e você perderá sua alma. Não estamos diante de algo que podemos negar. Não estamos diante de algo que, porque eu não entendo, não existe. Porque eu não entendo, não é assim. Estamos diante de um mistério, o mistério revelado. O mistério revelado a partir de Cristo Jesus. Não conseguimos explicar em sua totalidade, mas conseguimos explicar a partir das Escrituras que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entregou Jesus por amor ao seu povo. E só podemos contar essa história do Pai que ama o Filho e que ama o povo que o rejeitou, porque o Filho revelou o Pai que é amoroso.
Não se trata, portanto, de um mero conhecimento teológico que você adquire ao longo de sua vida. Trata-se de um conhecimento cultico. Trata-se de um conhecimento que te coloca diante de Deus na hora da adoração. Eu te faço uma pergunta. Quando você fechou seus olhos hoje e orou, a quem você entregou suas orações nesta manhã? A quem você cantou hinos de adoração e de louvor ao Senhor nesta manhã? O nosso conhecimento de Deus, ele estabelece uma relação com Deus. Não estabelece um conteúdo teológico sobre Deus meramente. Estabelece uma relação com Deus. Esta relação nos traz de volta àqueles dias do jardim do templo, mesmo que não nos traga o jardim do templo. Então, o que esse conhecimento promove na vida da igreja? Mera curiosidade. Jonas, agora eu vou ser um especialista em doutrina da Trindade. Olha, eu acho que você não deveria perder seu tempo. Até Satanás vai saber melhor isso que você. A doutrina da Trindade, ela é uma das revelações mais extraordinárias de Jesus. Porque só sabemos do Pai e do Espírito por causa de Jesus. No entanto, Jesus não queria revelar o Pai apenas para que você soubesse a natureza de Deus. Ele revelou o Pai para você saber o que estava em jogo quando o Filho morreu na cruz. Para que você descobrisse o que está em jogo quando o Filho na cruz diz: Deus meu, por que me abandonaste? Para que você soubesse o que significa um pai entregar um filho, o seu único filho, por amor àquele que o ofendeu. Para que eu e você soubéssemos que não há plenitude sem dádiva. Que todas as vezes que você quer pleno, só tomando, só recebendo, mais vazio você fica. Que a plenitude está em entregar, está em doar. Porque Deus é pleno, porque Deus doa, Deus entrega. Curiosamente, no jardim há uma árvore. E essa árvore não era para ser tomada, não era para ser recebida, não foi dada. Todo o resto foi dado. Mas o que é interessante é que o ser humano, mesmo pleno de tantas coisas, ainda se sente vazio quando não descobre a plenitude da doação. E com isso nós caminhamos para a terceira marca. Então, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Terceira marca, vocês serão fortalecidos com todo o poder. Vamos começar com isso aqui. Empoderado com todo o poder. Empoderado com todo o poder. Do que Paulo está falando? O que Paulo quer dizer com isto? De que não somente aqueles que foram agraciados pela obra de Jesus produzem frutos em todas as suas boas obras, que não somente eles têm crescimento no pleno conhecimento de Deus através de Cristo Jesus, mas que eles também são empoderados com todo o poder. Jonas, isso é muita coisa, não? Mas como assim empoderado com todo o poder? A coisa ainda fica mais dramática quando você lê em seguida: vocês serão fortalecidos com todo o poder, serão empoderados com todo o poder, segundo o poder da sua glória. Haja poder. Assim, mas peraí, tem alguma coisa estranha, porque eu me sinto tão fraco. Eu me sinto
tão incapaz. Mas Deus está dizendo que uma das marcas da conversão é um empoderamento do poder, segundo o poder da sua glória. Que coisa poderosa! Não, é muito poder. Até você descobrir que poder é esse. Porque naturalmente quando você olha assim, empoderado com todo o poder, imagina, tem alguns maridos aqui que ficaram felizes da vida. Não vão poder mais dizer sim senhora, sim senhora. Agora eu tenho todo o poder. Ou qualquer um que pode dizer assim, agora eu vou fazer o que eu quero e bem entendo. Agora quem manda sou eu tenho todo o poder. Fui empoderado. De que poder ele está falando aqui? Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que esse empoderamento com todo o poder, segundo o poder da sua glória, esse segundo poder é o que determina toda a dinâmica do empoderamento do poder anterior. Que poder é esse? A palavra que aparece ali é kratos, de onde vem cracia, de onde vem uma coisa que você aprendeu aí chamada democracia, que você não vê às vezes muito bem no dia a dia. Cracia, o governo do demos, não é? O governo do povo. O kratos é o poder de domínio. Um domínio que Paulo está chamando de glorioso. Que domínio glorioso é este? O domínio glorioso daquele que enche todas as coisas. O domínio glorioso de um Deus que vê os céus, a terra e o mar, e enche o mar de peixe, a terra de animais e o céu de estrelas. Um Deus que vê o homem vazio e enche o homem da presença do seu Espírito. Um Deus que vê o jardim, mas enche o jardim da presença do casal. Um Deus que domina, enchendo todas as coisas. Domínio que planifica as coisas, liderança que dá sentido às coisas, governo que preenche e não esvazia as coisas. Todas as vezes que a gente entende o domínio glorioso, a gente entende que todos aqueles que estão sob a ordem do domínio têm a missão de dar sentido às coisas, de planificar as coisas. Meu irmão, o domínio glorioso que você exerce na casa, com a sua esposa e com seus filhos, está no quanto você planifica a sua esposa e seus filhos. O quanto você enche de alegria a vida da sua esposa e dos seus filhos. Não pense você, esposa, que você está livre deste domínio glorioso. Deus também te deu este domínio glorioso para você encher de alegria teu esposo, para você encher de alegria os teus filhos, para você, junto com teu esposo, encher é a capacidade que Deus dá de todos aqueles que foram chamados para dominar, encher as coisas, preencher as coisas, planificar as coisas, dar sentido às coisas. Portanto, o que Paulo está dizendo é que aquele que recebe sabedoria espiritual é empoderado com um poder para exercer este domínio glorioso. É preciso o poder do Espírito para exercer o domínio glorioso, que tem muito mais a ver com o que um líder faz do que aquilo que ele recebe. O domínio glorioso tem a ver com aquilo que o Pai fez. Ele entregou o seu Filho para preencher o coração de um povo ofensor. O domínio glorioso é a entrega daquele que se recusa a tomar, daquele que se recusa a furtar, daquele que se recusa a cobiçar, daquele que se recusa a tirar. Domínio glorioso é o domínio da oferta, é o domínio da entrega, é o domínio do presente, é o domínio da dádiva.
Você está liderando sua casa, minha pergunta é: cadê os frutos? Porque por isso Paulo está dizendo que você precisa frutificar todas as boas obras. Porque são os frutos da sua boa obra que alimentam o não físico do seu filho. Porque você vai ter dinheiro para dar comida para o seu filho, para sua filha. Minha pergunta, meu irmão, é se você tem comida para dar para a alma dele sofrida. Para encher o vazio do coração dele. Buscando no pecado deste mundo aquela insatisfação que você conhece muito bem, que você sabe o quanto ela é poderosa para te tornar uma pessoa retentora e não graciosa. Como a gente pode alimentar as pessoas que estão à nossa volta se nós somos tão tristes? Isso nos leva à quarta marca. É uma marca de gratidão, vocês conseguem perceber isso? Porque essa gratidão vem depois de Paulo ter dito algo muito curioso. Ele disse: vocês serão empoderados com poder, segundo o exercício de um domínio glorioso, certo? E que permitirá vocês fazerem tudo isso em perseverança e paciência. Tudo aquilo que faltou a Adão e Eva. Perseverança para resistir, tomar, resistir, tirar. Resistir, fazer da sua família, do seu trabalho, das pessoas à sua volta, todos eles receptáculos que precisam preencher você. Seu filho tem que dar sentido para você, sua mulher tem que dar sentido para você, seu trabalho tem que dar sentido para você, as suas coisinhas têm que dar sentido para você, o mundo à sua volta tem de planificar. A virada do jogo acontece quando você descobre que essa insatisfação nunca vai bastar. Ela só vai bastar quando você virar o jogo, quando você entregar, quando você doar, quando você levantar a cabeça e olhar para o seu filho, olhar para a sua filha, olhar para a sua esposa, olhar para o seu esposo, olhar para as pessoas à sua volta, olhar para a sua igreja. O que seria de nós se Deus não olhasse para nós? Teríamos Jesus Cristo se Deus não olhasse para o seu povo. Por isso todas as marcas que marcam a sabedoria espiritual do povo, elas terminam falando sobre alegria e gratidão. Porque é como se Paulo estivesse dizendo: você precisa crescer, você precisa frutificar, você precisa dominar. Mas você não vai conseguir fazer tudo isso se te faltar gratidão e alegria. Observe o que Paulo diz. E aqui muitas pessoas acabam escorregando no texto, porque acham que esse com alegria tem a ver com a frase anterior, ela tem a ver com a frase posterior. Com alegria, dando graças ao Pai. Portanto, a gratidão com a qual termina, ela fala da gratidão com alegria. Se a gente frutifica em toda boa obra, se a gente cresce no conhecimento de Deus, se a gente é fortalecido no poder, segundo o domínio glorioso, para perseverar e ter paciência na hora das tentações e resistir, tomar, quando na verdade a gente tem que entregar, a gente vai terminar a nossa história dando graças a Deus com alegria, porque é possível ser grato sem alegria. É possível ser grato sem conhecer, sem contentamento. É possível ser grato e ser infeliz. É possível você saber que Jesus te salvou, saber que Jesus morreu na cruz por você, saber que Deus é lindo e maravilhoso e que a igreja importa, e mesmo assim você se sentir infeliz e vazio. Não é esse o Adão do Jardim do Éden? Como ele pode ser ingrato tendo tudo que Deus deu? Tudo que está ali, Deus deu para ele. Deu o jardim, deu a esposa, deu tudo. Mas a gente pode ter tudo e não ser feliz. Então eu me dirijo a você, que tem uma família linda, filhos lindos. Alguns aqui têm uma namorada linda, um namorado lindo, outros aqui ainda estão sonhando. Aqueles que têm uma casa linda, um trabalho lindo.
tiveram uma formação poderosa, estão felizes, estão no auge das suas carreiras. Alguns aqui já criaram seus filhos, alguns já casaram, alguns já estão de férias, de uma segunda lua de mel. Já realizaram tantas coisas. A vida está boa, mas não está. Tem uma coisa aqui dentro, um vazio que você não consegue explicar. Porque é possível ser grato sem contentamento. E essa é a história do Éden, de um homem grato, mas infeliz. Por isso a reflexão com a qual termina, que é a marca final, é a alegria na gratidão. Não é se você é grato ao Senhor. Talvez hoje aqui, diante desta mesa, você possa dizer: sim, eu sou grato pelo que Jesus fez, mas eu me sinto só. E a solidão é a marca da árvore do conhecimento e não do jardim-templo. A solidão é a escolha de alguém que quis tomar e não dá. A solidão é o resultado, a insatisfação é o resultado de alguém que pecou na primeira marca. Já não conseguiu produzir frutos das boas obras. E como não conseguiu produzir frutos das boas obras, também não sabe nem quem é Deus. Porque se soubesse quem é Deus, saberia que está se relacionando com um Pai que não tirou seu sangue, que não está de olho no seu dinheiro, que não quer o seu dízimo e a sua oferta para salvar você, que não quer absolutamente nada que você tem para poder enriquecê-lo. Ele quer você e só você, e ponto final. Gratidão com alegria é gratidão com plenitude. E aí você diz assim: Jonas, eu tenho tudo, mas eu não sou pleno. Minha pergunta para você é: será que você não está andando muito sozinho? Porque quem anda sozinho só recebe. E quando você recebe, você acha que isso vai te fazer a pessoa mais feliz do mundo. Que é como o sujeito que diz assim: quando eu passar no vestibular, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Aí a pessoa entra. Medicina. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Até assistir a primeira aula e diz assim: Senhor, só vou ser feliz quando sair dessa desgraça. Vai passar 5 anos ali, eu lutei tanto para entrar nessa desgraça e agora eu estou lutando tanto para essa desgraça. Quando eu sair e vier o diploma, eu vou ser a pessoa mais contente, mais alegre deste mundo. E a pessoa, no dia da formatura, puxa, preciso arrumar um emprego. Acho que vou ser feliz quando eu arrumar um emprego. Aí o sujeito arruma um emprego. Quando é que ela vai ser feliz? Eu não vejo a hora da aposentadoria chegar. É o sujeito que vai entrar no trabalho na segunda-feira, de manhã às 7 horas, dizendo: sexta-feira que não chega. É o sujeito que não consegue ser contente com nada. Porque você pode ter muita coisa e pouca coisa. Tanto pouco como muito te torna grato, mas não te torna feliz. Ter muito, ter pouco, te torna grato. Pessoas com pouco são muito gratas. Pessoas muito abastadas também são muito gratas. Mas ser feliz só é possível se a gente encontrar satisfação em dar. E é possível o homem dar. Um dia Deus viu isso. Ele pediu para um velho, que ele disse assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, eu vou te levar para uma outra terra poderosa. Ela vai ser uma herança gloriosa para você. E você vai ter uma família tão grande, tão grande. Pega esse punhado de areia aí. Ele vai ser como as areias do mar.
Você vai contar e não vai chegar ao fim. Assim será a tua descendência. Olha as estrelas dos céus, está vendo? Assim será toda a tua descendência. E por meio desta descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Porque se o povo de Deus é abençoado, se o povo de Deus vive a vida abençoada de Deus, o seu entorno também sofre, recebe os efeitos da bênção e da graça de Deus. Não tem como Deus abençoar o seu povo e os seus arredores não serem impactados pela bênção de Deus sobre o seu povo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele começa a ficar velho. Senhor, como vai resolver isso aqui? Não vai dar certo. Como a gente vai resolver isso? Aparece um improviso. Acho que se a gente fizer um negocinho aqui, a gente dá um jeitinho. O Brasil nem existia na época, mas já existia o jeitinho. E aí Ebenezer resolve a parada. Resolveu nada. E no mais improvável, na circunstância mais inesperada, uma mulher que não podia ter filhos dá luz àquele rebento que traria esperança a toda a descendência de Abraão. Num belo dia, Deus olha para Abraão e diz assim: me dá Isaque. Me dá Isaque. Olha aqui na mesa, ó. Me dá ele. A Bíblia diz que aquele homem era tão louco por Deus, que ele vai levar o menino mesmo. O menino no meio do caminho diz: pai, eu estou vendo tudo aqui para sacrifício, mas não estou vendo, não é, o sacrificado. Tu és este homem. Ele diz assim: Deus proverá. O menino tem que entrar na dança do sacrifício. Isaque não é bobo. Ele sabe que ele vai ser sacrificado. Então é pai e filho se engajando para obedecer a Deus. É um pai que amarra o filho, mas não um filho rebelde, desobediente, que está dizendo: não, não quero morrer. É um pai que está amarrando um filho que diz: Deus proverá, papai. E quando ele levanta o cutelo, Deus provê. Não. Liberta Isaque, não é? E sacrifica quem? O cordeiro. Um que estava preso ali no arbusto, cheio de galho de árvore, de madeira. Quem morreu naquele dia não foi a igreja. Quem morreu naquele dia não foi Israel. Quem morreu naquele dia não foi Isaque. Quem morreu no lugar de Isaque, quem morreu no lugar de Israel, quem morreu no lugar da igreja, foi aquele bichinho preso naquele arbusto. Jesus não é Isaque. Você é o Isaque. Jesus é o animal que Deus proveu para morrer no seu lugar. Quando a gente conhece o Pai, a gente entende o que Ele fez quando entregou Jesus por você. Assim, o amor de Deus por um filho rebelde. Que bom que Deus não ama apenas o filho obediente. Que bom que Deus ama os seus filhos desobedientes e que pode sacrificar o seu filho obediente por uma única razão: salvar o desobediente. Gratidão com alegria. É uma gratidão que nos torna satisfeitos pelo fato de saber que não é o que Deus nos dá que nos faz felizes, mas o próprio Deus em doação
Deus já não quis mais dar nada para você. Deus já não quis mais dar para você um jardim. Deus já não quis dar mais para você um carro do ano. Deus já não quis dar para você mais uma esposa, um esposo, um filho, uma filha. Deus que dá para você o melhor dele. O melhor dele é Jesus. Minha pergunta para você nessa manhã é uma só. Qual é o teu melhor? Qual é o teu melhor? O Pai é o exemplo do domínio glorioso. Governa entregando o seu filho. Governa doando o seu filho. Governa redimindo o desobediente pelo obediente. Como você tem respondido ao domínio glorioso de Deus sobre sua vida por meio da dádiva de Cristo Jesus? Como podemos saber que andamos de modo digno deste Deus que entregou seu único filho? Há frutos de conversão na sua vida. Há crescimento no conhecimento do Pai por meio do Filho. Há empoderamento segundo o modelo do domínio glorioso de Deus. Há gratidão, mas não apenas gratidão, gratidão e alegria. Você pode dizer hoje, sim, sou feliz, como cantamos no último domingo. Curve sua cabeça por um momento. Em oração, responda ao Senhor. Quem é a fonte de toda alegria e contentamento de sua vida?